Mas os eventos registrados no capítulo 19 e 20 de Apocalipse não estão em ordem cronológica, como querem os pré-milenistas. Pois o capítulo 19 não termina com a descrição da segunda vinda, mas sim com uma clara descrição do juízo final, culminando com a destruição ali de todos os seus inimigos de Deus. Se o capítulo 19 conclui com a morte de todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, quem restou das nações ali para o reinado milenar na terra? Essa é a minha pergunta. Além disso, o milênio descrito em Apocalipse não descreve Jesus reinando em Jerusalém. Mas do céu não faz sentido algum supor um motim generalizado contra Jesus no final dos 1000 anos. É absurda a ideia de exércitos marchando sobre a terra para atacar com armas a Jesus, os salvos, com corpos glorificados e indestrutíveis. Só é no mínimo estranho que Jesus careça de um fogo vindo do céu para destruir seus inimigos, quando bem sabemos que Jesus, mesmo que desce do céu em meio labaredas de fogo para destruir seus inimigos. Temos aqui a alusão à segunda vinda de Cristo. E socorra a sua igreja, que sofre a perseguição no período dessa grande tribulação. Veja que o Senhor virá no fogo e seus carros são como um turbilhão, a Bíblia diz. Transformará em fúria a sua ira, em labaredas de fogo, a sua repreensão. Pois com fogo e com espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens. Isaías 66, do versículo 15 e 16. Jesus não é ajudado por labaredas de fogo. Ele retorna à terra em labaredas de fogo. Diante da segunda vinda de Cristo, os pecadores não têm esperança de um reino milenar, mas sim uma terrível expectativa do juízo final. Jesus claramente ensinou que a segunda vinda precipitaria imediatamente esse juízo final, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-ão em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como separa as ovelhas dos bodes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte de mim para o fogo eterno, preparado por diabo e seus anjos. Mateus 25, 31, 46. A parábola das 10 virgens ensina que não há esperança de vida e nem de salvação para os perdidos após a segunda vinda de Jesus. Não faz referência a um arrebatamento secreto, não, irmão. Como os dispensacionalistas acreditam, ficando assim descartada a ideia de uma segunda oportunidade de vida e salvação para os não salvos após o arrebatamento da igreja. Por que razão Jesus, após sua vinda gloriosa, deveria ainda ter que governar sobre os seus inimigos com vara de ferro e ainda ter que esmagar a absurda rebelião no fim do milênio? Porque então haveria espaço para mais uma rebelião e mais uma guerra após a destruição do último inimigo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Portanto, Apocalipse 20 não está ensinando nada novo e nem diferente, meus irmãos, do ensino de Jesus e de seus apóstolos, que deixaram claro que a primeira vinda de Cristo inaugurou o reino de Deus, que Jesus reina no seu trono celestial, colocando um a um de seus inimigos debaixo de seus pés, cujo último inimigo será a morte, será destruído por ocasião essa segunda vinda, que é única, pessoal e visível. Que ali promoverá a ressurreição geral de todos para o juízo final, quando o joio ali é separado do trigo e os bodes das ovelhas. Os mortos em Cristo ressuscitarão, receberão corpos espirituais indestrutíveis, capacitados para viver eternamente na Jerusalém celestial. Não pertencemos a essa Jerusalém terrena celestial. Não pertencemos a Jerusalém terrena. Nossa cidade é celeste. Aguardamos novos céus e nova terra, nossa morada celestial que Jesus vai nos preparar. O arrebatamento secreto que os dispensacionalistas tornam em dizer é uma doutrina dos nicolaítas, irmão, falsos apóstolos, doutrina de Balaão, falso profeta, cujo espírito lança pedras de tropeço contra o povo de Deus, que é a igreja, e faz seguir Jezabel, Jerusalém terrena e apostata, mergulhando assim nas profundezas de Satanás, doutrinas demoníacas, judaicas, sionistas,
mediante a falsa afirmação de que cristãos que apoiaram os judeus incrédulos receberão algumas migalhas de uma suposta graça concedida somente a esses judeus incrédulos, ignorando que a igreja é a verdadeira Israel e que os judeus vão de herdar algo de Deus serão os judeus crentes em Jesus Cristo. E agora os pré-milenistas, eles querem afirmar que por ocasião da segunda vinda, Cristo vai separar os bodes ali e irão ficar de todas as nações para desfrutarem das bênçãos de um milênio, em vez de terem que se deparar com o juízo final. Sendo que esses mesmos bodes, em Mateus 25:46, são lançados imediatamente no tormento eterno, mediante a segunda vida de Cristo. E para entornar o caldo, os pré-milenistas creem que no final do milênio, esses mesmos povos, adoradores da besta, se rebelarão em massa contra Jesus. Um absurdo! Pegando em armas para fazer guerra contra ele. Um verdadeiro absurdo, irmãos. Imaginar uma guerra entre mortais, seres humanos armados com armas humanas, imaginando destruir o glorioso Filho de Deus, seus santos, que na época já vão possuir corpos glorificados e indestrutíveis. E ainda querem se justificar dizendo que esses bodes são os covardes que se esconderam e não aceitaram o sinal da besta, sendo que em hipótese alguma Deus pouparia covardes que não estivessem no grupo dos bodes, aqueles que recebem o sinal da besta. A Bíblia é clara quanto os covardes, a parte que lhes cabe é lago de fogo e enxofre, Apocalipse 21:8, a saber, a segunda morte. Não existe mais dois grupos de pessoas para essa segunda vinda de Cristo. Acerca do significado, irmão, dos outros mortos que não reviveram até que se completasse os 1000 anos, o significado dos outros mortos que não reviveram até que se complete os 1000 anos não tem um significado literal de se entender, mas espiritual, visto que a vinda de Cristo não é, irmãos, carnal. A vinda de Cristo, ela é espiritual, ela vem em espírito, Cristo vem em espírito, entendeu? Ninguém sabe a hora e nem o dia que ele virá. O próprio apóstolo diz em sua epístola que a vinda de Cristo será como um ladrão e não sabemos a hora em que ele virá, mas nos pegará de surpresa. O próprio apóstolo Paulo diz que a ressurreição é espiritual, onde ali os corpos dos vivos automaticamente serão transformados em corruptível glorioso. Algumas linhas de pensamento que querem literalizar uma ressurreição física, sendo que o texto diz ao contrário. O fato de se entender que a ressurreição é espiritual, tanto para os que morrem em Cristo e vivem em Cristo, Apocalipse 6, é não literalizar duas ressurreições. Paulo não fala de duas ressurreições, e sim de uma ressurreição única, em Cristo, que já faz valer tanto para os que morreram no passado, como os que morrem no presente século. Esse é o entendimento, porque a parábola das 10 virgens e do rico Lázaro estão em dois lugares distintos, já ressuscitados em espírito, vivendo a eternidade, porque da segunda morte já não tem poder lá sobre eles, mas passaram da morte para a vida, igual o ladrão da cruz, igual os mártires de Apocalipse 6. Não existe ressurreição carnal, a ressurreição espiritual, e quando morremos já estamos assentados nas regiões celestes com Cristo. Esse é o motivo da vida ser única e visível, e o julgamento vindo logo a seguir após a vinda de Cristo, visto que o trono branco se instalará logo na sequência desse episódio para dar o veredito final para aqueles que estão mortos espiritualmente em Cristo. Uma parábola das 10 virgens, ali onde o noivo chegou e não estava preparado para sua chegada. O texto tem um significado metafórico, figurativo de se entender, quando diz que não reviveram até que se complete os 1000 anos, irmão. Na vinda de Cristo, os ímpios que são os bodes, entendem o seguinte, que Deus irá separar. E estarão ali mortos espirituais, para combater o Cordeiro, onde se cumprirá o que Mateus 24 diz. Mateus 24 diz que chorarão e lamentarão após a vinda de Cristo, por não aceitarem Cristo, mas quiseram estar mortos em seus pecados, sem esperança de salvação. Cristo virá para combater os mortos vivos em espírito.
e não reviveram em seu entendimento, e não nasceram de novo da água do Espírito. Esse é o significado metafórico do texto. Diz que não reviverão e não ressuscitarão em espírito, como aqueles que tiveram parte da primeira ressurreição, que tem um significado de 1000 anos. De 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Que tem um aspecto espiritual de se entender, e não literal. Por isso tem uma expressão, um significado de reviver. Em seu entendimento, a qual ele virá num dia, que 1000 anos para ele é como um dia. Não podemos achar que todas as pessoas que estiverem vivas na sua vinda, entendeu? Estarão acreditando nele, mas estarão mortas em espírito. Diz que estão ali para combater o Cordeiro, o Filho de Deus. Assim a vinda de Cristo será única e invisível. E quando ele vier, não será em 2 fases. E nem para instalar um milênio aqui na terra. Mas quando ele vier, o juízo se instalará e todos estiveram ali não terão chance de salvação, irmão. Aí virá o trono branco, será instalado. Nesse intervalo de tempo, o Apocalipse dará aos mortos que nele havia. Onde estão vivendo centenas de mortos hoje no aspecto plano espiritual, um lugar intermediário que todos conhecem, chamam inferno, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte definitiva. Segundo a ressurreição do trono branco na vida de Cristo, não pode ser física, mas espiritual, visto que o lago de fogo não poderia comportar pessoas carnais, sendo que ele tem um aspecto espiritual e eterno. Assim, quando Cristo voltar, os que foram mortos, a vinda gloriosa, serão automaticamente destruídos, irmão. No sentido de morte eterna, porque o Apocalipse tem um sentido figurado de se entender. Esse é o fato de a Nova Jerusalém só poder descer e os novos céus e a nova terra depois do julgamento no branco, porque não existiu um milênio literal de 1000 anos. Assim, irmão, termina esse vídeo aqui, mas devemos reconhecer o contexto em que as profecias foram proferidas e as características peculiares de linguagem profética. Precisamos também deixar que a Bíblia, ela interprete a própria Bíblia, levando seriamente em consideração as interpretações de Cristo e seus apóstolos que deram as profecias e as interpretações lá no Antigo Testamento, junto com os apóstolos, como dissemos ao princípio, o sino de que será restaurado sacerdote levítico para a celebração de sacrifício de animais no tempo da época do milênio, é um contrassenso, é injustificável o retrocesso, é ofender a cruz de Cristo, irmão. O futuro aqui deve ser encarado como uma consumação da realidade, e não como um retorno às sombras do passado em Cristo e sua igreja. Já nesta era, e ainda mais plenamente, na Nova Jerusalém, que se cumprem as profecias que dizem a respeito da restauração de Jerusalém e do reino de Israel. A própria promessa de uma terra prometida será cumprida na Nova Jerusalém, como disseram Paulo e o autor de Hebreus. Deus abençoe a todos e possam refletir